Olá, amadíssimos. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a fase da lua crescente da alunação de Libra, né? Então, ela ficou crescente ontem. O mapa que a gente tem aqui dentro é do momento exato, né, em que ela ficou crescente, que é quando, né, Sol e Lua estavam no mesmo grau, mas são signos que fazem um aspecto de desafio, né? Então, o mapa gerado, né? O movimento que estava acontecendo lá no céu no exato momento, a gente até vê que traz aqui também uma conexão com Quirón, né? O Sol a cada vez mais está ficando mais próximo dessa oposição exata, mas aqui a gente já poderia considerar que tem aí um aspecto de desafio, um chamado para que a gente vá em busca de concretizar e materializar aquilo que a gente semeou em Libra. Libra é um signo que fala da busca pela justiça, um signo que fala dos relacionamentos, não só amorosos, como parcerias de trabalho, né? Um signo que pode estar trazendo à tona também a questão, né, da temática da beleza, regido por Vênus. Vênus está em Libra também, então isso fica bem em evidência. E aí a gente vai vendo que a semana toda vai percorrendo até que em domingo, né, a Lua fique cheia. E ela vai ficar cheia onde? Em Áries, né, o oposto a Libra. E aí, o que que a gente compreende sobre a alunação de Libra, né? Que a gente inicia muito falando sobre o outro, sobre esse olhar que a gente começa a tirar do nosso foco, mas que no fundo, tudo é sempre sobre nós. A Lua vai ficar cheia, né? Vai transbordar no céu no signo de Áries. Ou seja, né? A gente vai percorrer essa fase da Lua crescente para trazer os movimentos necessários, com disciplina, com responsabilidade, com comprometimento, que são assuntos capricornianos, né? A gente precisa estruturar aquilo que foi semeado, né? Não vai cair nada do céu. Precisa dessa energia realmente de maturidade nossa para que as coisas aconteçam. E aí entender se está todo mundo alinhado e no mesmo ponto ali, né? Como a gente está falando dessa relação com o outro, e esse outro pode até ser o nosso próprio espelho, já que a gente está falando da temática da beleza, né? E está existindo esse movimento de fato de comprometimento, né? De acordos bem definidos. Será que está todo mundo sendo sincero com esse acordo pré-estabelecido? Ou em algum lugar tem alguém que está sendo o responsável maior, né? Entrando num lugar de desarmonia. Libra fala do equilíbrio. Eu sei que o equilíbrio não é estático, e a gente vai aprendendo, né? Que cada hora é um que vai ter que trazer ali um pouco desse empenho para que as coisas possam fluir. Mas às vezes tem uma pessoa dentro dessa relação, seja, né, uma negociação, uma parceria de trabalho, uma amizade, um relacionamento amoroso, e tem um ali que às vezes acaba tomando o papel do maior, né? Como se esse fosse o responsável para que aquilo aconteça. Será que se esse maior não fizer um movimento, as coisas acontecem? Será que se deixar na mão do que se coloca ali na espera, né, na criança, na vítima, as coisas podem fluir ou não? E aí que é um chamado para que todos nós, né, possamos refletir dentro do nosso ambiente de trabalho, né, nessa relação com os nossos pares no ambiente de trabalho. Será que em algum momento a gente tenta sair da nossa própria responsabilidade, querendo que o outro faça mais por nós, né? Será que a gente acaba vindo para esse lugar, né, de irresponsáveis, esperando que as coisas caiam do céu, né? Trouxe, né, no Instagram também a temática da reflexão em relação à democracia, né, a justiça. Libra fala, né, da ética e da justiça. Será que em algum momento a gente também busca os nossos salvadores externos, achando que alguém vai vir resolver tudo para gente? Será que a gente tem batalhado nas nossas relações, entender, né, qual que é o nosso papel de fato? São muitas reflexões que a gente precisa ter nesse período, né? E deixo aqui em aberto para que cada um faça as suas próprias reflexões. O importante é que a gente se questione, né? Por que que eu tomo essas decisões? Por que que eu faço essas escolhas? Está alinhado realmente ao que eu quero criar na minha vida?
Hoje, né, a Lua encontra Plutão no céu, tá? Aqui eu tinha mexido até aqui, ó. Lua, agora no período da noite, ela já tá bem mais próximo de Plutão. É um período que às vezes traz, né, uma certa indigestão. Mas o principal chamado é que a gente olhe para as nossas próprias sombras. E aí podem também ser sombras relacionadas ao controle, né? Se eu sou a pessoa que quer fazer tudo, em algum momento pode ser que eu também queira controlar as situações externas, né? Se eu sou o adulto da relação, né, que não deveria ser dois adultos, mas se existe essa dificuldade, pode ser que eu queira controlar as situações externas, né? Controlar o que o meu par está fazendo no ambiente de trabalho, que, né, a pessoa com a qual eu me relaciono, ter, né, esse domínio. E isso não é bacana, né, para nenhum tipo de relação. Inclusive, quando a gente está falando dessa temática da política, e que é um desafio que estamos vivendo, né? Às vezes a gente também fica olhando muito para o externo. O que que o outro está fazendo? Quem que o outro está votando? Por que que o outro pensa dessa forma? Peraí, eu vou lá para resolver esse BO, né? Sendo que talvez o nosso próprio chamado aqui seja a gente olhar para as nossas sombras e pensar, por que eu voto em tal pessoa? Por que eu estou fazendo essas escolhas? Com o que que eu me identifico? Quais são as estruturas criadas, né? Quais são os falsos moralismos, né? Que nós todos, em algum momento, nos identificamos. Então, é bem esse período para a gente desconstruir, né? Plutão é o deus da morte e da transformação, né? Em Capricórnio, a gente já vem há algum tempo falando sobre isso. Ele está em Capricórnio desde 2008, mas a intensidade principal aí veio em 2020, né? Da gente entender onde é que essas estruturas estão totalmente falidas e a gente continua insistindo, né, que tem que ser daquela forma. Bom, e aí amanhã a Lua já entra em Aquário, né? E quando ela entra em Aquário, ela traz novos ares. Aquário é um signo de ar, assim como Libra, então faz um movimento de super fluidez aqui, né? Tanto com o Sol quanto com Vênus. Então, os primeiros, né? As primeiras horas aí, digamos, né? Vai fazer esse aspecto aí com Libra, com Vênus já, então vai ser bem positivo, vai trazer um outro tom para nós dessa segunda-feira, que para muitas pessoas foi bem desafiante, né? Fiz aí também umas enquetes lá no Instagram e muita gente mencionando que ficou aí um dia com ansiedade, que ficou, né, com alguns desafios, porque a gente teve aí também um movimento com Urano, né, e Mercúrio, que pode ter acelerado realmente nossa mente. E em Aquário, ela vai trazer um tom que também pode trazer uma certa ansiedade se a gente quiser ficar muito prevendo o que vai acontecer lá na frente, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode trazer uma sensação da gente identificar quais são as nossas ideias, nossos ideais, e ir em busca, né, de trazer movimento para que isso possa fluir, né? Se relacionar com pessoas que tenham ideias similares. Quais são os nossos grandes desafios, né? Uma lua em aquário pode ser bem teimosa, e a gente pode cair também em alguns movimentos de rebeldia. Sempre se questione, né? Será que eu realmente preciso agir dessa maneira, né? Será que essa é a melhor maneira para, sei lá, passar uma ideia que eu tenho? Qual que é a melhor forma de trazer uma comunicação que flua, né? De um modo inclusivo e não algo que exclui, né? Aquário tende também a excluir o que é diferente. Então, é um desafio, né, que a gente pode acabar vivendo nesse período. E, por mais que Aquário seja um signo mais aí, mente aberta, a Lua também encontra Saturno no dia 5. E Saturno e Urano continuam naqueles aspectos desafiantes do novo versus o velho. A Lua ativa isso, então também pode ser, né, dia 5, um dia que a gente entre aí num lugar de, opa, preciso realmente romper com alguns padrões, será que eu consigo ter clareza disso, ou será que eu continuo quebrando a cabeça, né? Quando a gente entende esses posicionamentos no nosso mapa, a gente pode entender quais são os setores que estão sendo aí remexidos por isso, né? Essa temática, Urano e Saturno, é uma temática que a gente também vem trabalhando desde o ano passado, né? Então, para quem me acompanha lá no Instagram sabe que é um assunto que a gente vem remexendo e que é um assunto estrutural, né? É algo que está relacionado à nossa sociedade de um modo em geral, não só a nível pessoal.
muitas realmente mudanças de valores, né, que precisam acontecer, a gente entender melhor até a nossa relação com a terra, com o dinheiro, né, com a natureza, Urano em Touro até 2026, remexendo essas terras fixas, né? E que a gente consiga trazer realmente, né, esse novo olhar, esse subir aí um pouquinho, né, de nível, para que a gente flua melhor como uma sociedade, né? No dia 6, durante o dia ela entra em peixes, né? E peixes já traz um tom mais fantasioso. Pode dar uma certa aliviada na tensão, né, que foi gerada aí nos últimos dias, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque peixes também pode vir para um lugar de escapismo. Então, já que o mundo tá esse caos, que a gente não vai conseguir resolver nada e que não existe um salvador, né, deixa eu ir curtir a vida, porque acho que é o que vale mais a pena nesse momento, né? E ok, né? Mas também, como estamos falando de temáticas de relacionamentos amorosos, cuidado para não cair numa ilusão profunda, né? Achar que vai vir aí o príncipe encantado e resolver tudo. Conhecer aí um mozão em uma semana, tá amando loucamente, achar que já é, né? A pessoa da vida. Cuidado também, né? Com falsas promessas. Responsabilidade afetiva continua sendo ainda um tema da vez, né? Em Libra também. Quer ficar só nos contatinhos? Maravilha, mas avise as pessoas que elas são contatinhos e, né, não deixe elas acreditando que elas passaram de nível, né? E você ainda não. Então, toma essa, né, gente? Porque relacionamentos só acontecem entre adultos, né? A gente tem que ter aí bastante cuidado, porque às vezes a gente acaba também entrando num nível de fantasia, né? E fingindo que a gente não enxerga alguns sinais que estão explícitos ali. No dia 7, a Lua vai se aproximando mais aqui também de Netuno, né? E Lua e Netuno pode trazer aí bastante intuição, bastante abertura espiritual, período para a gente tomar, às vezes, até um pouquinho de cuidado aí para não acabar, né, ficando com a energia um pouco mais densa, dependendo do lugar onde a gente vai. Então, fiquem aí bem atentos. No dia 8, no decorrer do dia, ela também entra em Áries, e aí ela logo já na sequência encontra Júpiter, expansão, né? Então, final de semana de Lua em Áries, se aproximando da fase cheia que acontece no domingo. Lembra que a gente começou falando do outro para entender que na realidade é tudo sobre a gente mesmo, né? Quando ela vai se aproximando de Áries, pode trazer, né, aquele fogo para as relações, né, aquela paixão, aquele entusiasmo, pode fazer, né, com que a vida vá fluindo aí muito gostosa, né, que vai trazendo aí uma coragem para agir, para realizar, né, para realmente ir em busca de vivenciar o romance da melhor maneira possível, né, daquela forma como você realmente gosta. Porém, né, cuidado, né, Áries também, se a gente está passando aí por tormentas dentro dessas relações, por tormentas, né, nas temáticas da política, nos trabalhos, que for, isso também pode acabar gerando alguma combustão intensa, né, e que pode vir a explodir quando ela fica cheia, inclusive porque ela vai ficar cheia conjunto, né, muito próximo aqui de Quirón. E aí é um período que pode ser realmente ou de muitas curas em relação a nossas próprias questões mais íntimas aí, né, do nosso ser, da nossa individualidade, que acabam sendo projetadas no outro, ou pode ser um momento em que, né, ambos acabem externalizando aí os conflitos de uma forma não tão amigável, né? É um momento em que a gente pode acabar também trazendo aquilo que foi ficando reprimido, né? Aquela raiva que foi ficando reprimida, aquelas tensões podem acabar vindo e explodindo. Então, dica, né? Faz bastante exercício físico no final de semana, tenha bastante paciência, se tiver desafiante, vai dar uma voltinha, né? Não fique ali provocando, se deixando ser provocada, né? Se tem algo que você não está conseguindo lidar naquele momento, é melhor opção, né?
seria o diálogo. Temos aí um Marte em Gêmeos, mas caso esteja impossível desse diálogo acontecer de forma cordial, vai realmente ganhar espaço nesse momento para que as coisas não acabem ficando mais conflituosas. Bom, na próxima semana a gente volta para falar aí das nossas colheitas dessa lua cheia. Um beijo e uma ótima semana para vocês.